Ao tratarmos da superposição de oscilações harmônicas, nós nos vemos sempre diante de um problema que envolve funções trigonométricas, porque nós estamos falando de funções do tipo cosseno, digamos, de ômega t mais delta. Vamos, neste caso aqui, estamos falando de uma função do tempo sob esta forma. Mas, quer seja uma função ou não, porquanto no caso de uma função, nós vamos chamar isso aqui apenas de θ. Então, eu tenho sempre que lidar com somas envolvendo funções trigonométricas. Às vezes, eu tenho funções do tipo seno de um determinado ângulo θ que varia com o tempo. Então, seno de θ, onde θ pode ser uma função do tempo. Mas por que eu vou escrever agora? Nós estamos falando de funções trigonométricas, mas pode ser também a trigonometria do triângulo retângulo. Estou eventualmente falando praticamente da mesma coisa no que eu vou fazer a seguir, porque eu estou falando de propriedades do seno e do cosseno, e não só de funções trigonométricas. A primeira propriedade notável do cosseno de um ângulo e do seno de um ângulo é a seguinte: cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Esta é uma primeira propriedade que é muito útil e é muito importante ao considerarmos o problema de superposição de oscilações harmônicas. A outra propriedade é a seguinte: cosseno de θ mais alfa, são dois ângulos quaisquer, é igual a cosseno θ vezes cosseno alfa menos seno θ vezes seno alfa. E seno de θ mais alfa é igual a seno θ cosseno alfa mais seno alfa cosseno θ. São duas propriedades que a gente usa com muita frequência. Uma outra propriedade que segue dessa, na verdade, não é outra propriedade. É praticamente, vou usar esta aqui. É que cosseno de 2θ, aí eu tomo θ igual a alfa nessa expressão aqui. Cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E seno de 2θ é igual a duas vezes seno θ vezes cosseno θ.
olhando para estas expressões. É claro que esta expressão aqui, eu posso agora escrever assim. Lembrando que seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ, eu tenho que cosseno de 2 vezes θ é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de θ menos 1. Menos 1. Então, a partir daqui, eu tenho, por exemplo, como escrever o cosseno ao quadrado de θ em função do cosseno de 2θ. De fato, desta expressão, segue que 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ. E, consequentemente, o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. São identidades, né, que a gente pode deduzir, né, a partir desta expressão. Nós vamos deduzir estas igualdades de uma maneira relativamente simples, usando variáveis complexas, né? Bom, estas são as identidades mais simples. Essa aqui, por exemplo, é muito útil para eu escrever uma expressão para a função seno, por exemplo, a partir da função cosseno, considerando aqui, por exemplo, um ângulo de menos π sobre 2, π sobre 2 e assim por diante, né? Mas uma identidade que vai ser muito útil, né, é a seguinte: nós vamos fazer uso de 2 identidades e vamos prová-las depois, porque essas identidades são muito importantes, né? A primeira identidade que vai ser útil é esta, ou seja, cosseno de θ mais cosseno de alfa, eu vou poder escrever como sendo igual a 2 vezes cosseno de θ mais alfa dividido por 2 vezes cosseno de θ menos alfa dividido por 2. Essa aqui é uma identidade muito útil, e vamos ver daqui a pouco o porquê, né? A outra identidade é aquela envolvendo cosseno de θ menos cosseno de alfa, e esta é igual a menos 2 vezes seno de θ mais alfa sobre 2 vezes seno de θ menos alfa dividido por 2. Essas 2 identidades aqui serão utilizadas praticamente logo a seguir. E vamos deixar a demonstração de todas essas identidades para quando trabalharmos com os números complexos, porque essas identidades podem ser provadas de uma forma relativamente simples, utilizando números complexos.